Bem, eu vou conversar com o advogado paulista José Fernandes Simão, é professor da USP e vai contribuir conosco nesse programa em homenagem ao saudoso jurista e professor Zeno Veloso. Doutor Simão, é um prazer falar com você. Tudo bem? Uma alegria, Mauro. Muito obrigado. Saber que tenho esse espaço concedido gentilmente pelo amigo. Estaremos juntos para conversar e plantear Zeno Veloso, amigo comum de todos. Isso. Bem, ficou claro que Zeno Veloso declarou para seus filhos que você herdará a biblioteca dele, quase 5.000 títulos, cuidado com muito carinho durante toda a vida dele. Aí a gente aqui no Pará fica a se perguntar por que essa biblioteca não continua no Pará, já que Zeno defendia tanto o Estado, assim por diante. Alguns chegam a perguntar quem é José Simão? Então nós vamos agora ter a oportunidade de conversar sobre esse detalhe. Doutor Simão, como é que foi a sua relação com Zeno Veloso? Como você conheceu Zeno Veloso? Eu conheci Zeno Veloso já há alguns anos. Tem gente que diz assim, não, eu conheci Zeno há 50, não, eu tenho 47, eu não conheci há 50 anos. Conheci Zeno Veloso há 15 anos, num evento do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Zeno era diretor da região norte. Aliás, agora eu estou em campanha para que Leonardo Pinheiro, também amigo comum, assuma o posto de Zeno. Está havendo uma certa briga no BDFAM, mas eu estou cacifando o Léo para assumir o posto de diretor da região norte. Zeno estava sempre em eventos, eu também, e aquelas conversas que eu brinco que o cafezinho, que é mais interessante que o próprio evento, eu fui apresentado a Zeno. E Zeno, com aquele jeito dele, brincalhão, barra especulador, barra conhecedor de direito das sucessões, vira e faz algumas perguntas, nós trocamos algumas ideias rápidas e invariavelmente falamos de história das sucessões, e aquilo gerou, então, em 2005, uma amizade embrionária. Em 2006, Zeno é convidado para um evento que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, promovido pelo Instituto Brasileiro de Direito Luso Brasileiro, é o Instituto capitaneado pelo professor Francisco Amaral, e Zeno, então, me chama, assim, num ato muito gentil, como lhe era peculiar, para tirar uma dúvida, Mauro, durante uma palestra que ocorria da professora Gisela Dironaco. O evento era exatamente esse aqui, ocorrido em 2006, no Rio de Janeiro. E Zeno me chama para descobrir qual era o ano da lei Feliciano Pena, porque ele queria contar uma mudança importante, ele não lembrava o ano. E ele fazia assim, eu não sabia se ia até a mesa, não ia, enfim, fui até ele, dei o ano da Feliciano Pena, o santo Google nos ajudou, e depois que acabou a palestra, Zeno então ia tomar posse no Instituto Brasileiro de Letras Jurídicas, também no Rio de Janeiro. E Simão, vamos lá, vamos para a posse. Essa é a foto nossa na posse, com Arnaldo Sequinde, Gustavo Lisek, e nesse dia, então, Mauro e espectadores, eu acabei me aproximando de Zeno em 2006 e acabamos nos tornando pessoas próximas academicamente. Como todos sabem, Zeno tem 2 filhos, Lorena e Gui, com os quais eu privo de amizade por conta da amizade familiar. Eu tive no Círio de Nazaré, aí em 2017, em Belém. Aliás, disse para o Zeno, foi um dos momentos, eu sou católico, apostólico, romano, leitor da minha igreja aqui em São Paulo, então para mim foi um momento apoteótico estar no Círio, como devoto de Nossa Senhora que sou. E Lorena é uma brilhante professora de administração de empresas da FGV, Gui é um fotógrafo renomado no Brasil e no mundo, todo mundo conhece as fotos de festas religiosas de Gui Veloso. Gui até fez direito, mas nenhum dos dois seguiu a carreira jurídica, ou seja, nenhum dos dois se dedicou à carreira jurídica. E Zeno, como só ia acontecer com um homem como ele, que Zeno Veloso devia se chamar Zeno o Generoso, o Veloso é uma corruptela da sua generosidade, adotou pelo Brasil vários filhos. Eu posso dar alguns exemplos, a Melissa no Rio Grande do Sul, a Maria Luísa Póvoa lá em Goiás, o Mário Delgado em São Paulo, o Toscano na Paraíba e eu. Ele adotou pessoas. A gente brinca, Mauro, que no IBDFAN, e o Léo Pinheiro sabe muito bem disso, a gente fala sobre afeto como forma de criação de vínculo. Eu fui adotado por Zeno Veloso. Eu me tornei um filho adotivo e ele meu pai adotivo. Pra você ter uma ideia, em 19, o último ano pré-pandemia, nós desenvolvemos uma espécie de jogral em uma palestra. Você chegou a fazer várias palestras com ele, não só no Brasil, mas também em Portugal, não é isso? Até muitas, e até te mostrar exatamente a generosidade, dizendo, obrigado por ter lembrado, aqui é uma pequena aula que demos em Coimbra, a fotografia aqui vai mostrar eu e Zeno em Coimbra, na aula do professor Pinto Monteiro, porque realmente eu e Zeno criamos essa palestra em dupla, Mauro, que era um jogral sobre direito das sucessões,
Isso acabou virando best-seller. Eu brinco que nós ficamos a Anitta do direito civil, porque todo mundo queria shows nossos. Nós tínhamos uma agenda cheia de shows e realizações. Zeno dormia, invariavelmente, na minha casa em São Paulo, quando aqui estava. Em Lisboa também se hospedava na minha casa. Nós tínhamos uma relação paterno-filial. Então, esse é o Zeno que eu conheço. Um homem generoso, um homem culto, um homem nobre. E eu já vou chegar nos livros do Zeno, porque eu acho que isso também é muito relevante para falar dos nossos alunos. Quando o Zeno adoece, Mauro, a primeira pessoa que estava à frente dele foi a Cláudia Bittar, e a Cláudia me liga, fala: Simão, o professor Zeno, antes de ser entubado em Belém, disse uma frase para mim: ligue para o Zé Simão, que eu quero que ele me ajude a ir a São Paulo. A última pessoa que ele citou, infelizmente, foi o meu nome para uma coisa trágica. Ele vem a São Paulo, com a minha ajuda, Lorena, Gui, eu acompanhei com a Lorena nos últimos dias do professor Zeno, UTI, no dia fatal, no dia do desenlace final. Eu e Lorena fomos nos despedir do professor Zeno na UTI aqui em São Paulo. Ele já estava inconsciente. Então, a minha relação com o Zeno passou em muito uma relação de amizade. Era uma relação familiar. Eu brinco que a dona Lilian, infelizmente também vítima fatal da Covid, virava e mexia, o Zeno me ligava e falava assim: Lilian quer falar contigo, Simão. Ô, Simão, achamos o livro assim, assim, assado no sebo do Brandão, na Bahia. Tu tens? Falava, não. E o livro chegava em São Paulo, na minha casa. Ô, Simão, achamos aqui uma obra de arte do mestre Silva. Queremos te mandar. Dona Lilian fazia isso com a sua generosidade. Então, Mauro, para contar para os nossos ouvintes, espectadores, que realmente minha amizade com o Zeno foi muito além de um convívio jurídico em eventos de BDFAM. Eu brinco também que todo ano ele vinha a São Paulo dar aulas de pós-graduação. Aqui na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, eu tinha muito prazer em que ele lecionasse aos nossos alunos. Aqui até vou projetar uma dessas fotos de um dia que Zeno estava aqui em São Paulo, no Largo de São Francisco, na pós-graduação, na minha turma, e Zeno dormia em casa. E ele chega na frente dos alunos, Mauro, e diz assim no dia seguinte: olha, quero dizer para vocês que ontem tive uma noite gloriosa. Eu fui para a cama com o professor Simão. Quer dizer, evidentemente aquele tom jocoso que encantava mostrava que nós tínhamos muito mais do que uma amizade, nós tínhamos uma relação familiar. Zeno tinha uma questão muito curiosa, porque ele era idolatrado pelo Brasil todo, e tão idolatrado que eu resolvi, quando ele morreu, a pedido do IBDFAM, Mauro, publicar um pequeno artigo que está hoje na revista do IBDFAM, e o título é Zeno Veloso não se homenageia, se pranteia. Eu fui escolhido, Mauro, pelo IBDFAM para produzir esse texto e pelo IBDFAM para abrir o Congresso de Outubro em homenagem a Zeno Veloso. Então, há um reconhecimento dos meus pares dessa amizade filial que eu tinha com o Zeno. Há um reconhecimento dos meus pares... Isso lhe leva à ideia de constituir o Instituto Zeno Veloso. É isso. Nós chegamos no ponto importante da conversa. Eu acho que há um desvio importante sobre biblioteca, mas tem que ser contextualizado num ambiente maior. A biblioteca entra na conversa. Mas Zeno não pode ser esquecido. Zeno não pode ser esquecido. Eu, Mário Delgado e Toscano de Brito conversamos e vamos criar o Instituto Zeno Veloso. O que eu fiz, Mauro? Fui a Belém, nas exéquias fúnebres do professor Zeno e da dona Lilian, semana passada, e conversei com pessoas muito amigas de Zeno. Eu vou citar um deles, que é o desembargador Milton Nobre, o decano do Tribunal de Justiça, que era um irmão afetivo do Zeno. Aliás, Milton me contou histórias da juventude dos dois, de chorar, de rir, as coisas hilárias que Zeno fazia. E Milton disse: Simão, você está certíssimo, temos que tocar o Instituto Zeno Veloso e conte comigo. Eu pedi para ele algum tempo, você imagina, organizar o Instituto não é fácil. Milton Nobre conversará com várias instituições do Pará, por exemplo, o Instituto dos Advogados do Pará, por exemplo, a questão da OAB. Ele está realmente fazendo uma força-tarefa para que o Instituto Zeno Veloso tenha muito prestígio, como o Zeno merecia. E o curioso disso tudo é que, no meio da conversa, começa a questão da biblioteca. Então, eu até queria fazer uma notinha sobre livros. Zeno em vida, me mandava livros. Eu brinco que em inglês tem uma expressão que não tem em português, que é out of the blue. Apareciam na minha casa livros de Zeno Veloso. Então, para mostrar para os amigos essa questão do Zeno com seus livros, temos aqui na tela uma dedicatória que Zeno Veloso fez a mim. Querido Simão, os bons livros nos colecionam, e não somos nós que os colecionamos. Este clássico de Correia Teles, acomodado ao Foro do Brasil, por Teixeira de Freitas, ultimamente foi meu. A partir de agora é teu. Levá-lo-ei para Lisboa, a nossa Lisboa, onde ocorrerá a tradição. Janeiro de 20.
Esse é um pequeno exemplo de que Zeno costumava mandar livros emblemáticos. No dia que acabou o Sírio, em 17, ele me deu uma mala de livros absolutamente raros e disse, não são teus, porque eu sei que você vai cuidar e valorizar. Então, o Instituto nasce com algumas ideias, e eu já caminharei para a biblioteca, que eu acho importante. Ontem mesmo, o Miro, cunhado de Zeno, que está morando em Portugal, com quem eu convivi muito, com Miro e Guti, por conta de Zeno e Lília em Portugal, me ligou para falar do Instituto. O Instituto, Mauro, então, nasce com as seguintes ideias. 3 eixos de Um detalhe. trabalho. Por que o Instituto inicia em São Paulo e não no Pará? Explico. Eu já explico. Eu vou falar os 3 eixos e já te dou a sua resposta na sequência. Os 3 eixos do Instituto são Zeno Veloso, a preservação da memória de Zeno, por meio de vídeos, textos, fotografias, ou seja, um grande acervo tecnológico de Zeno Veloso, com a vantagem de não ser físico, ou seja, o mundo inteiro tem acesso a Zeno Veloso, de São Paulo a Manaus, passando por Belém, chegando ao Timor-Leste. O segundo ponto é o Zeno Veloso produzindo cultura jurídica, serão os concursos de monografias, textos e obras, que o Instituto Zeno Veloso vai dar prêmios, sempre linkando direito à história, sempre linkando direito à história do Brasil e de Portugal. Eu contei outro dia que quando o Zeno descobriu que o irmão do Marquês de Pombal fora governador do Grão-Pará, Zeno entrou em êxtase. Aliás, nós estávamos na Embaixada Brasileira em Portugal, no lançamento de um livro de um conterrâneo de vocês, antigo embaixador, e que o Zeno me levou, e esse assunto encantava os olhos de Zeno. Então, por exemplo, um dos prêmios que eu quero dar é da busca da vida do irmão do Marquês no período de Belém, no período que ele teve no Pará. Isso para Zeno vai ser o êxtase, né? E o terceiro eixo é a ajuda com dinheiro, financeira, a pessoas carentes do Pará que querem estudar direito. Ou seja, o Instituto daria bolsa, daria o verbo incorreto, dará bolsas para subsidiar alunos mais humildes que querem estudar direito. Bom, por que o Instituto em São Paulo agora vamos responder e não no Pará? A primeira live que eu fiz de homenagem a Zeno foi do Instituto dos Advogados do Pará, o IAP. E o advogado, o Dr. Gabriel, dizia assim, porque Zeno Veloso não é do Pará, ele é do mundo. E eu fiz uma nota de correção. Zeno Veloso é do Pará e levou o Pará para o mundo. Zeno Veloso foi o homem que mais distribuiu bombons de cupuaçu e de castanha que eu conheci na história da humanidade. Até para o Vaticano, para quem não sabe, ele levou. Até para a diretoria da Faculdade de Coimbra, o diretor Santos Justo ganhou bombom de cupuaçu. Então, Zeno é do Pará. E Zeno é Pará. Mas o Instituto Zeno Veloso é maior do que o Pará, é maior do que São Paulo, é maior do que o Brasil. Zeno é um homem internacional. Então, o Instituto fica e nasce em São Paulo, não por desprestígio ao Pará, para somar o Pará a São Paulo e somar o Pará a São Paulo e a Coimbra, porque Zeno é muito maior que São Paulo, que o Pará e que Coimbra. Zeno não tem onde ficar, ele tem que ficar na Lua. A Lua não cabe no Instituto ainda. O dia que couber, Zeno vai para a estratosfera. Agora, a biblioteca é uma questão interessante. Eu queria mostrar aos seus espectadores que eu acho que isso aqui é importante na compreensão da Biblioteca Zeno Veloso. Zeno falece, infelizmente, em 18 de março. Aquela quinta-feira trágica, eu e Lorena acompanhamos aqueles minutos finais, voltamos para casa, mais ou menos 6 da tarde, recebemos a notícia do falecimento do professor Zeno Veloso. Voltamos ao hospital, afinal havia várias questões trágicas, mas que têm que ser feitas depois da morte. E no dia 23 eu recebo um e-mail de Gui Veloso, filho biológico de Zeno, porque nós, esse grupo todo é de afetivos. 2 biológicos e centenas de afetivos. E esse e-mail do Gui, eu acho que ele pode ser até lido por você, Mauro, até para não ficar só monotemático quando toma um copo d'água. Veja o texto, por gentileza, que está aí na tela. Não sei se gostaria de... Caro amigo José Simão, gostaria de comunicar que meu pai, Zeno Veloso, deixou de herança toda a sua coleção de livros jurídicos para ti. Por várias vezes e com diversas testemunhas, inclusive eu, minha mãe, oralmente demonstrou este desejo. Grande abraço, Gui. Você veja que a data é 23 de março, 5 dias após o falecimento do professor Zeno, né? E aí vem uma questão interessante, que é a Biblioteca Zeno Veloso. E aí a questão é por que a biblioteca não fica no Pará? Então vamos agora explicar isso com calma para os nossos ouvintes. Eu ganhei uma biblioteca por vontade de Zeno Veloso. E aqui vem a parte amarga da conversa, e eu quero frisar que ela é amarga. Zeno não quis deixar a biblioteca em Belém do Pará. Se quisesse,
Ele era um homem que sabia testamento como ninguém no Brasil. Mas acabou não fazendo o próprio testamento formal, não é isso? E todos sabem que Zeno teve à frente do Sherman por muitos anos, quando a dona Lígia era titular, e Zeno era um homem que eu vi no Sherman filas de pessoas para tirarem dúvidas sobre testamento com Zeno Veloso. A obra de Zeno de Testamento, ela é emblemática. Eu estou até com essa revista do Sucesso Paraense, com a capa do mestre Zeno. Zeno não fez um testamento, Mauro. Então, aí é a parte amarga da conversa. Mas eu antecipo aos ouvintes, espectadores, que a amarga vai virar doce na sequência. Mas é uma parte amarga da conversa. Por que Zeno deixou para mim a biblioteca e não para o Pará? OAB, IAP, Universidade Federal, UNAMA, Tribunal de Justiça. Não, ele não deixou para nenhum advogado do Pará, apesar de ter grandes amigos do Pará, como a Nena, o Léo, a Jamile, a Cláudia, para dar alguns amigos deles. O próprio Milton Nobre, que é irmão de armas dele, de tantos anos de conhecimento. Zeno nunca me disse por quê, Mauro, mas eu tenho algumas suposições, que são duas, na verdade. A primeira é que ele não quis deixar no Pará, porque ele entendeu que se ele tivesse que escolher alguém no Pará, seria objeto de ciúmes, tristezas. Por que eu e não você? Eu tenho essa certeza. Zeno não quis desapontar nenhum paraense, nenhum instituto paraense. Zeno não quis deixar, por exemplo, um nome qualquer, para Jamile e não para Cláudia, para o Léo e não para Nena. O segundo ponto é porque Zeno certamente sabia que, deixando comigo, eu teria um cuidado na conservação das obras como poucas pessoas teriam. Nós sabemos de casos, e não estou citando o caso do Pará, porque não conheço no Pará, mas conheço em outros estados, doações de bibliotecas inteiras a instituições que se perderam em poucos meses. Não é diferente, doutor Simão, não é diferente. Aqui a Universidade Federal do Pará tem recebido inúmeras doações, não tem recurso específico para tratar desse assunto, fica fila de bibliotecas encaixotadas. Não há recursos nem para desencaixotar e organizar os livros. E provavelmente não há nem espaço físico, se ela quisesse fazê-lo, para guardar os livros. Então, Zeno sabia que eu ia tratar a biblioteca como se fosse minha. Eu quero contar aos ouvintes, só para saber como é a minha biblioteca. A minha biblioteca não é menor que a do Zeno. Se não é igual, é maior. A minha biblioteca não tem títulos menos importantes que a do Zeno. Eu tenho aqui, em frente à Faculdade de Direito, 5.000 títulos. Então, qual foi a minha ideia? Motivada pela preocupação do professor Zeno de não dar os livros naquele momento para ninguém do Pará. Trazer a Biblioteca São Paulo e passar por alguns processos que ela merece. Digitalização de obras raras que já não estão mais à venda e que não há direitos autorais. Por que a biblioteca fica no Pará ou em São Paulo se eu posso ter o livro na internet para o mundo? Não faz sentido outra leitura, senão a biblioteca dizendo que tem que ser digital no que puder, no que não ferir direitos autorais. Claro que o que tiver proteção autoral, esqueçam digitalização. Segunda coisa, Mauro, tem que ser cuidada, né? Eu tenho que passar por um processo de restauro dos livros que tiverem a ser restaurados, higienização, ou seja, a biblioteca precisa de um cuidado, porque Zeno, de maneira caótica, como era o seu jeito de ser, ele acumulava os livros num verdadeiro depósito. Ele não tinha espaço nem de perto para esses livros. Então, alguém me dizia, Simão, tira essa prateleira. Havia outras 3 atrás. Eu não sei se esses livros estão mofados, se esses livros estão com traça. Eu preciso passar por um custo alto de cuidado desses livros. Terceiro e último ponto. Eu, Simão, estou convencido, desde sempre, que a biblioteca tem que voltar ao Pará. Mas ontem, ainda falando com o Miro, como falei com o Milton Nobre na semana passada, todos estão convencidos que ela tem que voltar nas condições que eu impuser em prol da biblioteca. Não eu, Simão, por gosto, por maldade, não, por carinho a Zeno Veloso. Isso tem que ser dito. Não é assim a biblioteca fica no Pará encaixotada ou fica no Pará para os livros serem roubados. Ela volta ao Pará com a chancela do Instituto Zeno Veloso e para fazer o que o Zeno merecia. Uma baita biblioteca. Me disseram, Simão, fala com a UNAMA. Vou falar. Fala com o Tribunal de Justiça. Eu falar, Mauro, falarei com todos. Mas a biblioteca irá para onde Zeno merece que ela vá, com todo cuidado e supervisão. O que eu estou dizendo a você, com a clareza que é necessária, ela volta com a supervisão do Instituto Zeno Veloso. Ela volta com o Instituto olhando essa biblioteca. Ela não vai Instituto terá 2 sedes? Terá 2 sedes? Terá uma sede também no Pará? Claro que sim, claro que tem que ter, porque o Instituto é fundado em São Paulo, as instituições paraenses todas estão sendo convidadas, isso quem está cuidando é o Milton Nobre, ele vai conversar com todas elas. Não começamos ainda, Mauro, por quê? Esse burburinho dos livros me atrapalhou.
Se realmente o Estado do Pará tiver alguma bravata, falar, vamos tomar os livros na porrada, então tudo bem. Quem perde é o Pará e quem perde é Zeno. Porque Zeno não queria que a biblioteca ficasse no Pará nessas condições. Por isso que me nomeou legatário. Zeno queria que eu cuidasse disso. E é o que eu vou fazer com amor e carinho. Agora, Mauro, vamos pensar juntos. Se eu vou criar um instituto que vai dar bolsas para pessoas carentes no Pará, é o Pará que vai ser objeto, vai ser dedicado, a dedicação do Instituto Zeno Veloso ao Pará, não é São Paulo. Agora, repare, eu não tenho pressa em devolver a biblioteca porque eu quero que ela volte nas condições que ela merece. E mais do que isso, eu quero avisar os ouvintes também, a parte chata da conversa. O Estado do Pará resolver tomar a biblioteca, desrespeita a Zeno Veloso e mata o Instituto. Porque o Instituto desrespeitado não faz sentido dar bolsa de estudo. Bom, aí não faz sentido mais nada. Se o Estado entender que a biblioteca é mais importante que o Instituto, me parece que não tem uma razão de ter o Instituto Zeno Veloso. Aí eu crio em São Paulo, faço em São Paulo, e para concurso literário, etc., e não posso mais trabalhar aí. Mas meu sonho era ter o Instituto dando bolsa e estar nas formaturas das populações carentes, subsidiadas pelo Doutor Simão, e como tem sido a adesão de entidades do Pará como cofundadoras do Instituto Zeno Veloso? Com honestidade, que já temos, porque você já se tornou meu amigo, só de me dar essa chance de falar. Eu parei tudo, Mauro. Nós não andamos nada, porque quando a biblioteca começou a gerar uma sensação de, para mim, muito triste, pessoas no meu Instagram falando coisas sem me ouvir, sem ter me perguntado, eu parei. Então, eu vou ser 100% honesto. Só para dar a data da gravação, é bom que isso fique no vídeo. Nós estamos gravando isso num sábado, isso vai ao ar numa segunda. Essa semana passada, Mauro, teria sido a semana de aproximação do IAP, da OAB, do IBDFAN. Nós vamos começar a conversa, eu e o Milton Nobre. Eu suspendi porque eu senti que se houver no Estado do Pará uma rejeição ao Instituto por conta da biblioteca, não faz muito sentido, Mauro, eu congregar esses paraenses ilustres em torno do nome do Zeno, se eu não puder fazer o que o Zeno gostaria que fizesse com a biblioteca dele, que é cuidar dela e mandá-la de volta para o Pará. O Leonardo disse uma frase muito curiosa no jantar, o Leonardo Pinheiro, curiosa como ele entendeu o projeto. Ele falou para a Nena, Nena, isso que o Simão está fazendo é muito grandioso. É grandioso, é para Zeno e é para o Pará, não é para São Paulo. Eu não vou dar bolsa em São Paulo, eu não vou deixar a biblioteca em São Paulo, mas eu gostaria, então, de pedir aos espectadores que deixassem o Instituto ser criado, que deixassem eu trabalhar essa biblioteca. Não gostaria de bravatas jurídicas, leis, medidas, que eu acho que seria muito desagradável com o próprio Zeno. E eu não posso deixar de dizer, desrespeitaria a vontade de Zeno. Não era o que Zeno queria. Tanto que Zeno não fez um testamento. Agora, eu tenho esse sonho do Instituto Zeno Veloso estar vivo e atuante no Pará muito, muito em breve. E no Pará, em São Paulo, em Lisboa, em Coimbra, e na Itália, e que Zeno Veloso tivesse seu nome no mundo. Congressos do Timor-Leste, onde a Mariana Chaves trabalha, Instituto Zeno Veloso. Congressos em Goa, onde trabalha a Vera Lúcia, Instituto Zeno Veloso. O Zeno teria o seu nome perpetrado pelo mundo afora. Bom, eu só peço a Deus que... Eu falei para o Miro ontem, eu estou indo para Portugal em breve, vou lá jantar com o Miro e com a Guti, falei, Miro, que Deus me dê forças para superar essas adversidades e que em breve eu ligue para o Mauro e falo, Mauro, vai ter o lançamento do Instituto, venha fazer a cobertura que eu quero você aqui com a gente para mostrar o grande Instituto do grande Zeno Veloso, produzindo ciência, distribuindo conhecimento e ajudando os mais carentes. Os livros já foram guardados, já estão a caminho? Onde eles Os livros estão nesse momento a caminho, eles estão acondicionados já em caixas e vão ficar aqui em São Paulo. Eu aluguei um conjunto grande para armazená-los, portanto, eles chegando, eu vou tirá-los das caixas. Contratei uma bibliotecária, Mauro, para analisar a qualidade, separar livros raros, livros, porque o Zeno tinha muitos livros ali, dos 5.000, quase 500 são obras dele, que ele distribuía. Obras encontráveis, obras que não são raras, que ele presenteava, obras, revistas do IBDFAN. Então, essa bibliotecária vai separar, vamos dizer assim, por tipos de obras, e vai fazer um estudo do que pode ou não pode ser digitalizado. Com isso digitalizado, e com a higienização dos livros feitas, eu, paralelamente, vou falar com o Milton Nobre, volto ao Pará para começarmos a criação do Instituto no Pará. São Paulo está capitaneando com vários estados. Eu tenho o IBDFAN, o IBDConte, eu tenho a ANOREG, eu tenho as entidades nacionais todas que estarão com o Zeno Veloso. Então, nós vamos ter um instituto, me parece, pelo que eu tenho conversado, de grande alcance nacional.
muito grande. Porque as entidades de classe todas, o IRIB, a ARPEN, então assim, porque Zeno era um notário antes de tudo. Então, Mauro, eu estou com muita empolgação com isso. Eu acho que vai ser um instituto que vai honrar a memória do nosso amigo Zeno, e Zeno ficaria contente se tivesse visto o que eu estou capitaneando em prol dele. Creio eu que sim, né? Doutor Simão, parabéns por essa iniciativa. Tomara que ganhe o alcance desse sonho. Ele merece. E a gente está aqui para poder ajudar a divulgar, poder colaborar para que esse sonho se torne realidade. Muito obrigado por essa entrevista. Parabéns mais uma vez pela iniciativa e conte conosco. Estamos juntos. Se não for por vocês e com vocês, não há Instituto Zeno Veloso. Simão sozinho não faz Instituto Zeno Veloso, Simão sozinho não cuida de biblioteca, Simão sozinho não dá bolsa. O Instituto somos nós, Mauro. Você está comigo e eu estou com vocês aí no Pará. Obrigadão pela entrevista, viu, meu amigo? Grande abraço. Grande abraço.